Mateus 24, 15 a 31, diz assim a palavra do Senhor. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê, entenda. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes, e o que estiverem no telhado, não desçam a tirar coisa alguma na sua casa. E quem estiver no campo, não volte atrás a buscar as suas vestes. Mas ai das grávidas e das que amamentam naqueles dias, e orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado, porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhes dei crédito, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Eis que eu vô-lo tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que está no deserto, não saiais, eis que ele está no interior da casa, não acrediteis, porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. A grande tribulação. Apocalipse 22, 6 diz, estas palavras são fiéis. O Senhor, o Deus dos santos profetas, enviou o seu anjo para mostrar a seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Palavras fiéis é o que essa igreja prega e é o que nós devemos mostrar ao mundo. A grande tribulação. Tudo que o apóstolo João descreve no livro de Apocalipse, tudo que foi registrado, desde o momento em que a igreja será retirada desta terra, são fatos que irão acontecer durante 7 anos, a grande tribulação. São verdades incontestáveis, mas o mundo pouco se importa com essa verdade. Palavras fiéis são as que nós pregamos. Versículo 5 do capítulo 21 de Apocalipse, e o que estava sentado sobre o trono disse, eis que eu faço nova todas as coisas, e disse-me, escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. Então, todos os escritos da palavra de Deus são verdades que o homem, ouvindo-as, deve aplicar em sua vida. São sinais que o Apocalipse mostra, drásticos, catástrofes que acontecerão, fatos violentos, mas que eles não podem ser duvidados. São fatos que serão realizados, porque é Deus que está falando. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não perecer, ter vida eterna. Mas o amor de Deus, em algum momento, ele vai cessar. E a ira de Deus, através do que está escrito no Apocalipse, virá sobre toda a carne, sobre todo esse mundo pecador, esse mundo mau. Hebreus 10, 31, horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. E o homem que não se arrepender de seus pecados enquanto estiver aqui, a palavra sendo pregada, a oportunidade sendo dada, vai sofrer se estiver vivo quando chegar a grande tribulação. Aquele que talvez nos acompanhe pela rede social ou está presente, precisa entender aquilo que será dito nessa noite e aplicar essas verdades em tua vida. Segundo Pedro 1, 20 e 21, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas santos homens de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então nós somos hoje os homens
as mulheres santas de Deus, porque fomos salvos pelo sangue de Cristo, nós tivemos os nossos pecados lavados, então somos santificados pelo sangue de Cristo. E nós é que devemos proclamar essa verdade às pessoas que vivem nesse mundo mal, para que possam se arrepender dos seus pecados. Então há uma esperança, apesar do fato escrito no Apocalipse ser doloroso, há uma esperança, e a esperança é Jesus Cristo. Jesus Cristo é a única esperança do homem vivente nesse mundo, para que possa restabelecer a sua comunhão com Deus. Então a tribulação, que narra aqui no capítulo 24, a grande tribulação de Mateus, nos versículos que nós lemos, é um período que vai acontecer. A tribulação, nós sabemos que será um período de 7 anos, conforme a Bíblia nos mostra. Qual a finalidade da tribulação? Primeiro, completar a disciplina em relação ao povo de Israel. Daniel 9, 24, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Para quê? Para extinguir, para acabar com a transgressão e dar fim aos pecados e expiar toda a iniquidade. E trazer a justiça eterna, a justiça de Deus, e selar a visão e a profecia e ungir o santo dos santos. Então, em primeiro lugar, Deus vai tratar na tribulação com o povo de Israel. E em segundo lugar, Deus vai julgar todo morador da terra. O incrédulo e o ateu, aquele que não reconhece Deus, vai prestar conta se estiver aqui nesse mundo no momento da tribulação. Então o período da tribulação corresponde a 7 anos, mas a grande tribulação nós vamos ver que é a segunda metade da tribulação, os últimos 3 anos e meio, os anos dolorosos que serão aqui para os habitantes desse mundo. São conhecidas esses dias como as 70 semanas de Daniel, Daniel 9, 24 a 27, nós vamos tratar sobre isso. A igreja de Cristo já será retirada do mundo com arrebatamento, nós temos isso lá em 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18 e 1 Coríntios 15, 51 a 58. E Deus vai tratar com aqueles que ficam aqui no mundo. Todos aqueles que não aceitaram a Jesus Cristo como Salvador vão ficar aqui no mundo. A igreja vai estar já na presença de Deus. E aí vai iniciar esse período doloroso. Então, o salvo em Cristo, ele vai ser poupado disso. Então, a mensagem não é para mim como um salvo? É para mim porque eu sou responsável por aqueles que vão ficar aqui nesse mundo e não se arrependerem antes da minha partida. Então eu sou o instrumento de Deus, eu devo ser a trombeta de Deus tocando na vida dessas pessoas para que elas possam vir ao arrependimento. Então eu tenho uma grande responsabilidade com todos aqueles que viram as costas para Deus, mesmo que eu já seja um salvo em Cristo Jesus. Então esse período de 7 anos será doloroso, a grande tribulação. Jesus Cristo fala aqui no capítulo 24, versículo 21, ele diz, haverá uma grande aflição, ou seja, haverá uma grande tribulação para as pessoas. Versículo 15, quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem entenda, quem lê, entenda. Então, se as pessoas não entendem, nós precisamos proclamar para que elas possam entender que Deus vai julgar. Por mais boa que a pessoa se diga ser, por mais boas obras que ela faça para os outros, se ela não se arrepender de seus pecados, ela vai estar nesse tempo de tribulação. Versículos 29 a 30 do nosso texto. E logo depois da aflição daqueles dias, ou seja, depois da tribulação, o sol se escurecerá e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, ou seja, o retorno de Jesus Cristo aqui na terra, depois do período de tribulação. E todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Mas já não vai ser mais o Salvador, vai ser o juiz. Vai julgar toda a carne por rejeitar a Jesus Cristo como Salvador. Então a grande tribulação, menciona o versículo 21, é um fato real. Jesus Cristo revela, quando acontecer a abominação da desolação, versículo 15,
vai iniciar o período da tribulação. E nós já vamos ver o que se refere à abominação da desolação, terminando com a segunda vinda de Jesus Cristo. Mas é real, seja no Apocalipse, seja o próprio Senhor Jesus Cristo aqui destacando. Então, em relação à grande tribulação, alguns fatos nós precisamos entender. Primeiro, que a profecia ela é muito séria. O próprio profeta, o apóstolo João diz que são fiéis e verdadeiras as palavras. Ele não escreveu, Deus o revelou quando ele estava lá na ilha de Patmos. Deus revelou para ele e ele escreveu o que Deus vai tratar com o homem. Então, são fatos verdadeiros. Por quê? Conforme diz Números 23, 19, Deus não é homem para que minta, e não é filho do homem para que se arrependa. Se Deus falou, ele vai cumprir. Quando? Não sabemos, mas ele vai cumprir. Deus é misericordioso, ele ainda dá oportunidade ao homem de se arrepender, antes que o nosso Senhor envie esse tempo difícil. O dia do Senhor está descrito lá em Jeremias 37a, porque aquele dia é tão grande que não houve outro semelhante, conforme o Senhor Jesus Cristo está falando aqui também em Mateus. Lá o profeta fala já muitos anos antes da vinda de Cristo e diz, é tempo de angústia para Jacó, ele porém será salvo dela. Angústia para Jacó será um pavor para o povo de Israel, será um pavor para todo aquele que estiver aqui na terra. Será a ira de Deus, a escuridão, o pavor. Por quê? Deus tem prazer nisso? Não. Deus ama o pecador, mas nele Deus não suporta o pecado. E o homem precisa crer em Deus, precisa crer em Jesus Cristo e abandonar o seu pecado. Então aqueles que continuam rejeitando, talvez que vão nos acompanhar pela internet, estão essa noite aqui, têm rejeitado a Jesus Cristo como Salvador, é mais um alerta para que tu possa se arrepender de teus pecados e ser livre desse tempo de tribulação. Nós não sabemos quando vai acontecer, mas é real. A Bíblia mostra que nós precisamos estar preparados. Seja salvo, servindo a Deus, sendo um alerta para as pessoas, ou não salvo, se arrepender de seus pecados, se voltar para o Senhor. Porque um dia que Deus arrebatar a sua igreja e começar o período de tribulação, as pessoas vão vir aqui na igreja e não terá mais pregador aqui. Por quê? Porque a igreja já foi retirada. A igreja não terá mais valor naquele tempo de tribulação. As pessoas vão sofrer e elas precisam ser alertadas hoje para que possam escapar dessa tão grande tribulação. Abra lá para Daniel 9, 24 a 27. Daniel 9, 24 a 27. A 70ª semana que Daniel profetizou. Diz assim, versículo 24. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para extinguir a transgressão e dar fim aos pecados e expiar toda a iniquidade e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia e ungir o santo dos santos. Versículo 25. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém até o Messias, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas. As ruas e as tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos. E depois das 62 semanas será tirado o Messias e não será mais. E o povo do príncipe há de vir, destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será com uma inundação. Até o fim haverá guerra. Estão determinadas assolações, e ele firmará um concerto com muitos, por 1 semana. 7 anos, aqui semana refere-se a 7 anos, e metade da semana, ou seja, 3 anos e meio, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação, e o que está determinado será derramada sobre o assolador. Então, versículo 24 aqui do capítulo 9 de Daniel fala em 70 semanas que foram declaradas contra quem? Contra o povo de Israel, contra o povo judeu, contra o povo de Deus que rejeitou o Messias. Um período
de tempo em que Deus fará cessar a transgressão e dará fim aos pecados de seu povo. Irá expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna, conforme declara o versículo, e selar a visão dos profetas. Então, tudo aquilo que os profetas falaram, tudo aquilo que João fala no Apocalipse, vai ocorrer, porque é a palavra de Deus. E para quê? Para ungir os santíssimos. Então, essas 70 semanas aqui não são semanas como nós contamos de 7 dias, mas são anos. São 77 de 7 anos, ou seja, 490 anos. Versículo 26 e 25 e 26, Daniel relata que o Messias será cortado 7 semanas e 62 semanas. Depois de 69 semanas, começando lá com o decreto que houve de reconstruir Jerusalém lá no tempo de Artaxerxes, quando ele fala lá em Neemias 2, de 1 a 6, lá no ano 445 a.C., iniciou esse período até onde? Até Jesus Cristo morrer na cruz pelos nossos pecados. Então se formou esse período dessas 69 semanas, ou seja, 480 anos se cumpriram. Ah, mas nós falamos lá que são 7 de 70. Então 490, faltam 7 anos. Aonde estão esses anos? Lá na tribulação. Então tudo que tinha que acontecer, aconteceu até Jesus Cristo. O que vai acontecer agora é só no tempo da tribulação. Então o homem tem esses anos, desde a ascensão de Cristo até os nossos dias, para arrepender-se de seus pecados. Ah, como eu falei, Deus não é homem para que minta, Ele prometeu, mas o nosso tempo nós não podemos contar como Deus conta o seu tempo. Deus estabeleceu um tempo para essas coisas, nós não sabemos quando é, mas que está prometido que vai trazer julgamento. Então é muito séria a palavra de Deus, a profecia é séria e ela precisa ser proclamada, Deus vai cumprir. Então, recapitulando, 483 anos, desde o decreto da reconstrução dos muros de Jerusalém e do templo até a vinda de Cristo, se cumpriram. Faltam esses 7 anos de tribulação. A tribulação inicia e depois os outros finais, durante 3 anos e meio, Satanás vai estabelecer a paz nesse mundo, vai reinar a paz, por quê? Porque o homem hoje ele quer paz, e Satanás vai enganar com uma falsa paz. Vai restabelecer o culto no templo, e essa paz vai ser dada por algum tempo, pelos primeiros 3 anos e meio da tribulação. Ele vai enganar a todas as pessoas. Então diz lá, para cessar a transgressão e dar fim aos pecados e para expiar a iniquidade e trazer justiça eterna, selar a visão da profecia e ungir o Santíssimo, conforme diz 9:24 lá de Daniel. Então Deus, Ele está nos alertando. Satanás vai firmar esse concerto, então, com o mundo, para enganar o mundo, para mostrar que Deus está mentindo, que Ele vai trazer julgamento. Por quê? Porque a igreja já não vai estar. As pessoas vão procurar os crentes e não vão encontrar os crentes. Aí Satanás vai trazer essa falsa paz, para mostrar que Deus está mentindo. Mas não, porque Ele é o pai da mentira, o homem do engano, e Ele vai enganar as pessoas, para que não venham ao arrependimento. Então é muito séria. No início da tribulação Ele vai fazer esse concerto, então, irmãos. Logo que acontecer o arrebatamento da igreja, Ele vai se manifestar publicamente. O homem vai conhecer pessoalmente a Satanás através dessa falsa paz. Vai ser a liderança que o mundo quer para unir as pessoas em torno de um único nome. Aquilo que Jesus Cristo quis fazer e o povo rejeitou, vai acontecer com Satanás. A falsa paz vai ser dada a esse mundo, porque o mundo jaz no maligno, o mundo é tão mau que ele vai acreditar nessa mentira. Apocalipse 11 diz que no início da tribulação, essa primeira metade, os 3 primeiros anos, haverá então o sacrifício no templo, porque o templo vai ser reconstruído até a chegada de Satanás. Quando iniciar a segunda parte
da tribulação, o sacrifício vai cessar, Satanás vai colocar no templo uma imagem sua e vai exigir que o homem adore a Satanás. O homem não vai poder mais adorar a Deus. Aquele que professar Jesus Cristo como Salvador, que adorar a Deus, será perseguido. E nós vamos ver o que vai acontecer com essas pessoas. Então, os 3 anos finais, que é a grande tribulação, que são os anos que o homem vai sofrer se estiver aqui nesse mundo, porque o sacrifício vai cessar e o anticristo vai dominar com mão forte, vai perseguir. Então a Bíblia é clara, irmãos, a Bíblia não pode ser negada, nós precisamos proclamar a verdade e alertar as pessoas. Apocalipse 3:5, e foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-se-lhe o poder para continuar por 42 meses. Ele ainda vai ter o poder na segunda metade da tribulação para dominar aqui nesse mundo. A besta vai dominar. Daniel 7:25 relata lá um tempo e tempos e metade de tempo. Um tempo significa 1 ano. Tempos, 2 anos. Então 1 ano mais 2 anos, 3 anos. E metade de um tempo, 3 anos e meio. É o tempo que Satanás vai reger esse mundo com mão forte. 3 anos e meio de grande tribulação, poder do mal. É a abominação da desolação que Jesus Cristo fala no versículo 15. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação, que o profeta Daniel profetizou lá, conforme nós lemos 9 de Daniel 24-27, é Satanás dominando aqui nesse mundo. O pai do engano, o pai da mentira. E o homem vai sofrer. Sofonias 1:14-18. O grande dia do Senhor está perto. Quando? Não sabemos. Está perto lá desde que Sofonias está falando lá para os judeus. E continuamos hoje alertando as pessoas. O dia do Senhor está perto. E se apressa. Ah, mas se passaram 3.000 anos. Está perto, mais perto do que nunca hoje. O dia do Senhor. Amargamente clamará ali o homem poderoso. Aquele dia é um dia de indignação, de angústia e de ânsia, dia de alvoroço e de desolação, dia de trevas, dia de escuridão, dia de nuvens e densas trevas, dia de trombeta e de alarido contra cidades fortes e contra as torres altas. E a angústia dos homens, eles andarão como cegos, porque pecaram contra o Senhor. E o seu sangue se derramará como pó, a sua carne como esterco. Nem a sua prata, nem o seu ouro os poderá livrar do dia do furor do Senhor. Mas pelo fogo do seu zelo, toda esta terra será consumida, porque certamente fará de todos os moradores da terra uma destruição total e apressada. Então o dia do Senhor, um dia terrível, um dia que é necessário que o homem pense para se livrar dele. E só Jesus Cristo tem poder para trazer salvação. E nós somos esse alerta a essas pessoas. O incrédulo precisa de arrependimento. Arrependei-vos enquanto há tempo. É a palavra que precisa ser pregada para escapar desse dia de angústia. Não vale só para o povo de Israel, vale também para todo aquele incrédulo que ficar aqui nesse mundo. Deus não é homem para que minta. A pessoa precisa confiar na palavra do Senhor. Deus prometeu, Deus usou os profetas, Deus usou os apóstolos, Deus está nos usando para que nós possamos alertar as pessoas a esse fim. A angústia de Jacó, conforme fala em Jeremias 37, o suspiro de Jacó. Deus vai tratar, e coisas extraordinárias irão acontecer, Ezequiel 21:7, e será que quando eles te disserem, por que suspiras? Tu dirás, por causa das novas, porque vem, e todo o coração desmaiará, e todas as mãos se enfraquecerão, e todo o espírito se angustiará, e todos os joelhos se desfarão em água, e eis que vem a realização, diz o Senhor Jeová. Joel 2:31, o sol se converterá em trevas. Nós lemos aqui em Mateus também, já está falando Joel lá, o sol se converterá em trevas, a lua em sangue, antes que venha o grande dia do Senhor, ou seja, a vinda de Jesus Cristo. O sol tornará em trevas e a lua se converterá em sangue. Pedro, no seu discurso lá em Atos 2:20, ele usa as mesmas
palavras do profeta Joel. Quando isso aconteceu? Lá na igreja primitiva, há 2000 anos atrás. Mas é uma verdade que continua e deve ser proclamada em nossos dias, ao longo dos anos, porque o homem é o mesmo pecador daquele período, continua sendo o mesmo pecador hoje. Ele precisa de Jesus Cristo, porque ele por si não pode se achegar a Deus em razão da maldade do seu coração. Deus é um Deus zeloso, um Deus que vai cumprir a sua palavra. A terra será sacudida, o planeta sairá da sua órbita. A grande tribulação, os corações dos homens desmaiarão. Por quê? Porque não terá mais esperanças para essas pessoas em razão da perseguição. Isaías 24, 17 a 21. O temor e a cova e o laço vêm sobre ti, ó morador da terra, para todos que estiverem na terra. Será que aquele dia que fugir da voz do temor cairá na cova, e o que subir da cova, o laço o prenderá, porque as janelas do alto se abrirão e os fundamentos da terra tremem. De todos será quebrantada a terra, e de todos se romperá, e de todos se moverá a terra. De todo vacilará a terra como ébrio, e será movida e removida, como a choça de noite, e a sua transgressão se agravará sobre ela, e cairá e nunca mais se levantará. E será que naquele dia o Senhor visitará os exércitos do alto na altura e os reis da terra sobre a terra. Então a terra será sacudida, o estrondo que vai haver, gafanhotos sairão do abismo com dentes para comer toda a carne. O homem será perseguido de forma, porque Deus encheu o copo da sua ira, transbordou de forma com que não pode mais ver a maldade do homem. Versículo 19, nós lemos do capítulo 24, e ele diz, ai das grávidas, daquelas que amamentarem naqueles dias. Ou seja, ai daqueles que estiverem aqui na terra naquele tempo. Tempo de angústia para as pessoas. Apocalipse 3:10, como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre ti, sobre todo esse mundo, para tentar os habitantes da terra. Então o salvo em Cristo Jesus vai escapar, mas todo aquele que habita essa terra e não tem Jesus Cristo como Salvador, se estiver presente nesse dia, vai sofrer. Deus mostra através da sua palavra, 9:27 de Daniel, e firmará um concerto com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e ofertas de manjar, e sobre a asa das abominações virá o assolador, e isto até consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Então, é a palavra de Deus. A profecia é séria, em primeiro lugar. Em segundo lugar, ela tem um propósito sério. A profecia tem um propósito sério. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo para tentar os que habitam na terra. Apocalipse 3:10. Mesmo que não sirva para nós, porque Deus vai nos guardar, nós devemos mostrar hoje o amor de Deus para as pessoas, para que elas possam se arrepender. Na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porquanto transgrediram as leis, mudaram o estatuto e quebraram a aliança eterna. 24:5 de Isaías. Mas Jesus Cristo transforma aquilo que o homem quebrou através da nova aliança, como nós lemos hoje à noite, lá em Hebreus. Ele transforma a condição do homem de reconciliação, aquilo que o pecado quebrou, através de Jesus Cristo é reconciliado. Então, quebraram a aliança eterna, transgrediram as minhas leis, mas Jesus Cristo cumpriu tudo aquilo que o homem não pôde cumprir quando veio a esse mundo e morreu pelos nossos pecados. Ele fala em Apocalipse 3:10, o propósito é sério, habitam a terra, se referindo, dando a ideia de pessoas que viveram e viverão nessa terra com as coisas colocadas, o coração nas coisas do mundo. Nunca pensaram em Deus, nunca colocaram Deus em seus pensamentos, nunca colocaram Deus em seus propósitos, nunca pensaram em servir a Deus. Então é para isso que a profecia
vale. Tem esse propósito sério de punir, de julgar todo aquele que não colocou Deus. Por quê? Porque é um habitante dessa terra, nasceu nesse mundo e nunca se preocupou com as coisas fora desse mundo. Nunca se preocupou com a eternidade depois da vida nesse mundo. Esses receberão juízo se estiverem presentes aqui no dia da grande tribulação. Então nós, como salvos em Cristo, estamos livres disso, porque nós somos peregrinos, nós somos passageiros. Desde o momento em que recebemos Jesus Cristo como Salvador, a nossa morada está no céu. Mas Deus ainda nos usa hoje, para que nós possamos ser a luz nesse mundo, o sal nessa terra, um contraponto na vida das pessoas para que elas possam vir a se arrepender de seus pecados. Então nós devemos testemunhar, irmãos. Por quê? Porque Cristo não teve vergonha de sofrer o opróbrio lá naquela cruz. Eu não posso ter vergonha de testemunhar quão grandes coisas Ele fez por mim, me dando vida eterna. Eu sou esse instrumento que Deus usa. Então, crentes genuínos, crentes que têm uma vida digna diante de Deus e dos homens, que possam realmente mostrar com o seu caminhar nesse mundo que vale a pena crer na palavra de Deus, receber Jesus Cristo como Salvador e ser um peregrino nesse mundo. Então, os que habitam na terra, esses sofrerão pelo seu pecado. Porque ajuntaram tesouros, não no céu, mas ajuntaram os tesouros aqui nesse mundo, onde a traça, a ferrugem, tudo isso se arruína, porque não tem valor diante de Deus. E as pessoas não poderão levar, por mais fama que tenham, por mais dinheiro, por mais condição social, elas não poderão levar nada desse mundo quando partirem. Só que foram habitantes da terra e viveram para essas coisas. Quantas pessoas nós conhecemos no nosso relacionamento? Nossos familiares, nossos vizinhos, amigos, pessoas que precisam de Jesus Cristo, porque se nós partirmos, porque Cristo nos levar através do arrebatamento, elas vão ficar aqui. Elas precisam ser alertadas, irmãos, para não colocarem. Então, onde nós estamos hoje trabalhando, vivendo, nós devemos, dentro das oportunidades que Deus nos dá, de alertarmos essas pessoas para fugirem da ira de Deus. O propósito é sério de Deus em tratar o pecado do homem, porque colocou nas coisas desse mundo seu coração, viveu para esse mundo, viveu para si, viveu para seus prazeres, nunca pensando em Deus. Essa profecia, então, de Deus tem um propósito de experimentar todo aquele que habita nessa terra. Nós sabemos que nós não podemos transformar a vida das pessoas, porque é uma decisão pessoal, mas nós podemos ser esse instrumento de Deus para mostrar que elas estão no engano. Precisam fugir desse tempo de grande tribulação. Não sabemos quando vai ser, né? Estamos pregando a palavra hoje. Pode ser que amanhã não tenha mais oportunidade. E a pessoa precisa se arrepender, seja presente, se não tem Jesus Cristo como Salvador, ou nos acompanhando pela rede social. Precisa pensar na sua condição. É séria o propósito de Deus para com o homem. Ele ama o homem, mas ele tem um propósito, que a sua santidade seja refletida na minha, na tua vida. E para isso só Jesus Cristo pode fazer com que haja uma transformação de valores, de pensamento, para que tu possa refletir através da santidade a imagem e semelhança de Jesus Cristo. Tudo aquilo que Ele fez na cruz pelos nossos pecados. Então, onde quer que a palavra esteja sendo pregada hoje, pode ser a última oportunidade. Como tu estás diante de Deus? Qual a tua condição? Se a tribulação começar agora, ou amanhã, ou essa semana, ou quando for, como tu vais te comportar nesse tempo? Será um tempo difícil. Naqueles dias os homens buscarão a morte e não acharão. Desejarão a morrer e a morte fugirá deles. Apocalipse 9:6. Haverá uma perseguição tão grande que se eu estiver aqui nesse mundo porque não creio em Jesus Cristo como Salvador, eu vou querer morrer, eu não vou conseguir. Porque está determinado, é a palavra de Deus. Vai haver um sofrimento tanto. Aí a pessoa vai buscar e não vai conseguir. A grande tribulação. Então, além da profecia ser séria, ter um propósito sério, em terceiro lugar, a pregação é muito séria. Nós não brincamos com a palavra de Deus. Nós proclamamos a palavra de Deus. Apocalipse 11:3. E darei poder às minhas duas testemunhas, e profetizarão por 1260
e 60 dias vestidas de pano de saco. Então Deus vai deixar 2 testemunhas aqui. A igreja já foi retirada. Deus vai deixar 2 testemunhas falando sobre Jesus Cristo. Quem são essas 2 testemunhas? Muitos estudiosos da Bíblia dizem que as 2 testemunhas podem ser Moisés e Elias. Por quê? Porque quando Jesus esteve no monte e houve a transfiguração, eles estavam com Jesus Cristo. Pode ser eles. Outros dizem que pode ser Enoque e Elias, porque eles não experimentaram a morte física. Deus os levou para junto de si. Pode ser eles. Mas o irmão já pensou que talvez as 2 testemunhas pode ser tu e um outro irmão que Deus pode deixar aqui nesse mundo para proclamar o Evangelho? Já pensou nisso? Deus usa as coisas fracas desse mundo para confundir as poderosas, as fortes. Então eu, tu, podemos ser as 2 testemunhas. E como nós temos vivido no presente tempo? Será que se Deus olhar para mim, Ele vai me escolher? Ou a forma como eu tenho vivido não agrada ao Senhor? Dando de ombro, dando de costa para a obra do Senhor? Me importando mais com as coisas desse mundo, sendo salvo, mas um habitante da terra, fazendo as coisas que agradam a mim, a minha carne, os meus prazeres, esquecendo de Jesus Cristo. Como Ele vai me usar? A pregação é séria, irmãos. A pregação é séria. E ele fala lá, e darei poder a minhas 2 testemunhas e profetizarão por 1.200 anos vestidas de pano de saco. O que significa vestido de pano de saco? É que houve um arrependimento no passado, no Antigo Testamento, quando a pessoa mostrava um arrependimento pelo seu pecado, ele confessava diante de Deus, ele se vestia de saco e cinza, mostrando publicamente o arrependimento. Sinal de tristeza, lamentação, devido às calamidades, devido aos pecados que a pessoa cometeu. Evidência de humildade, especialmente, suplicando diante de Deus a misericórdia, o livramento. E também de demonstração de arrependimento. Os ninivitas fizeram isso, abre lá para Jonas 3, 4 e 5, diz, começou Jonas a entrar pela cidade caminho de um dia, e pregava e dizia, ainda 40 dias, e Nínive será subvertida. E os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram jejum e se vestiram de saco, desde o maior até o menor, porque esta palavra chegou ao rei de Nínive, e ele se levantou do seu trono e tirou de si as vestes e cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre a cinza e fez uma proclamação que se divulgou por toda a Nínive, por mandado do rei e dos seus grandes, dizendo, nenhum homem, nem animais, nem bois, nem ovelhas, provem coisa alguma, nem se lhe dê pasto, nem bebam água, mas os homens e os animais estão cobertos de pano de saco. E clamavam fortemente a Deus e se converteram cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos? E Deus viu a obra deles, como se converteram de seu mau caminho. E Deus se arrependeu do mal que lhes havia de fazer. Ah, mas tu não disse que Deus não é homem para que minta? Como é que ele se arrependeu? Porque ele olhou para o coração do homem arrependido. É a única forma de Deus se arrepender do mal. Quando ele olha para o coração do pecador arrependido, Deus tem compaixão. Ele se compadece, mas precisa ser um arrependimento genuíno. E eles se cobriram de saco, mostrando que havia arrependimento. Como o mundo está hoje, andando diante de Deus, não quer saber de nada. Por quê? Porque não dá seriedade à pregação da palavra de Deus. Acha que Deus está brincando. Mas Deus não vai se arrepender. Se o homem não se arrepender, Deus não se arrepende. Agora, se o homem se arrepender, Jesus Cristo cobre a ira de Deus sobre o homem. Essa é a maravilha da pregação da palavra de Deus. O Deus amoroso, mas que está irado com o homem pecador. Mas Jesus Cristo aplaca a ira. E essa palavra que nós pregamos, o caráter da mensagem proclamada nos dias de hoje, será a mesma mensagem que será proclamada pelas 2 testemunhas, que pode ser um de nós.
se estivermos aqui nesse mundo e Deus nos escolher para que sejamos as testemunhas. Mas há necessidade de arrependimento. Não importa, na época do povo de Deus lá com Israel, a mesma mensagem pregada pelos profetas era arrependimento. A mensagem de João Batista, arrependimento. A mensagem de Jesus Cristo, arrependimento. A mensagem dos apóstolos, arrependimento. A mensagem que pregamos hoje, arrependimento. Porque o homem é pecador e ele precisa, através do arrependimento, fugir desse tempo difícil. Assim como se arrependeu esse povo pela pregação de Jonas, o homem hoje precisa confessar o seu pecado, abandonar, se cobrir de saco. Quer dizer, mostrar diante de Deus que aceitou o sacrifício de Jesus Cristo e confessá-lo como Salvador. Diz em 3:10 de Jonas, viu Deus o que fizeram. Por quê? Porque Deus olhou para o coração do homem arrependido. Quantos que nós já demos testemunho e que não deram bola à palavra de Deus? Mas quantos passaram por esses bancos, que ouviram a palavra de Deus e se arrependeram e aceitaram Jesus Cristo como Salvador? Deus olhou para esses corações e, no momento em que colocou a fé em Jesus Cristo, perdoou os pecados. E é isso que Deus quer fazer com todo aquele, mas para isso precisa humilhação. As pessoas querem a glória, mas não querem a humilhação antes da glória. A glória será eterna, mas primeiro a humilhação. Não suceda que tu entre nessa tribulação se não crê em Jesus Cristo como Salvador. Mateus 25, 41. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Palavras de Jesus Cristo, que serão proferidas no dia em que o homem chegar na presença de Deus, por ter rejeitado Jesus Cristo enquanto viveu nesse mundo, porque quis ser um habitante desse mundo e não um peregrino, vai ouvir, apartai-vos de mim, para o fogo eterno, com Satanás, seus anjos e toda o seu reino, eternamente longe da presença de Deus. É o destino para aquele que rejeita a pregação, para aquele que não quer saber do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então não lute contra essa verdade. Aplique em tua vida, vença o mal pelo poder do sangue de Jesus Cristo. Tenha a tua vida transformada. Abandone os convites desse mundo. Muitos dizem, é muito cedo ainda. Amanhã eu vou pensar nisso. Louco, esta noite te pedirão a tua alma e o que tens preparado, para quem vai ficar? Deus chama de tolo aquele que, quando tem a oportunidade de aceitar a sua salvação, e rejeita. Viu Deus o que fizeram, conforme diz Jonas 3:10, pois se cobriram de saco, se converteram, trocaram o seu pensamento orgulhoso. E o povo assírio era um povo orgulhoso, um povo que o próprio Jonas temeu de ir pregar o evangelho porque achou que poderia morrer, mas eles se arrependeram, porque houve transformação pela pregação da palavra, escaparam da ira de Deus. Sabemos que depois de 120 anos, outras gerações sofreram lá em Nínive, na Síria. Deus julgou eles, porque não fizeram o mesmo arrependimento das gerações anteriores. Mas Deus dá oportunidade ao pecador. A profecia, então, irmãos, é séria. São palavras fiéis e verdadeiras, conforme João fala. Pois Deus não é homem para que minta. Ela tem um propósito sério, que é o quê? A advertência para que o homem se arrependa. E a pregação é séria, porque ela serviu para aqueles dias, serve para os dias de hoje. E o homem precisa aplicar em sua vida. A decisão ela é pessoal. A humilhação deve ser feita. Senhor, eu preciso de Ti. Eu não quero mais confiar em mim. Eu não quero mais confiar nas coisas que esse mundo me oferece. Eu quero ser um peregrino. Deve ser esse teu pensamento se ainda não tem Jesus Cristo como Salvador. Convide para que Jesus Cristo possa entrar na tua vida, transformar o teu pensamento e tu possa recebê-lo como Salvador. Nos procure pessoalmente, nos procure pelas redes sociais. Nós podemos te mostrar como tu pode dar esse passo pela fé em Jesus Cristo. Não deixe para amanhã, porque amanhã pode entrar esse período terrível de grande tribulação. É um momento decisivo quando a palavra é pregada, quando a palavra é entregue. Os anjos estão contemplando no céu
ansiosos por mais um pecador que se arrepende. E o inferno está ansioso para que tu diga não, para que o dia que tu parta desse mundo possa aumentar as pessoas que estão lá por rejeitarem a Jesus Cristo como Salvador. Volte-se para Cristo, volte-se para Deus. Seja um peregrino, seja um estrangeiro aqui nesse mundo, caminhando para a morada eterna, para o céu, um local onde haverá a paz verdadeira. Não haverá mais pecado, não haverá mais dor, não haverá mais perseguição, não haverá mais sofrimento. Vai ser uma comunhão eterna na presença do Deus Todo-Poderoso e de nosso Salvador, Jesus Cristo. Converta-se e escape dessa grande tribulação. E nós, irmãos, como salvos em Cristo Jesus, como falou o irmão Nelson pela manhã, não permita que nada desvie o teu pensamento, o teu entendimento de fazer a vontade de Deus. Ajunte tesouros no céu, aonde nem a traça, nem a ferrugem, nada pode consumir. Ajunte tesouros que quando tu chegue na presença de Jesus Cristo, tu possa colocar aos pés do Senhor. Ó Senhor, isso eu fiz para ti, para a honra e glória do teu santo nome. Ou, se tu for um dos escolhidos dos dois para pregar, tu possa realmente honrar e glorificar ao Senhor em razão da tua fidelidade. Que nós, irmãos, possamos viver a cada dia como se fosse o último dia hoje nesse mundo. Porque o Senhor está arrebatando a sua igreja para levar eternamente na sua presença. Né? O retorno do nosso Salvador é iminente. Nada mais precisa ser cumprido que está escrito na palavra de Deus. É só o tempo determinado por Deus, que nós não sabemos. Mas Ele tem esse propósito, que nós possamos honrar e glorificar com a vida de testemunho e de santidade no tempo que Deus ainda nos dá aqui nesse mundo. Amém, irmãos? Que a palavra de Deus não volte vazia, mas faça a obra em cada um de nossos corações. Livremos todos quantos pudermos desse tempo de grande dificuldade que será a grande tribulação. Amém?